Bem-vindos, meus amigos. Vamos novamente dar continuidade ao nosso canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. Estamos examinando o negacionismo do Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus em campos de extermínio na Alemanha nazista, e a negação, a tentativa de afirmar a inexistência do fato, o que caracteriza a pós-verdade, segundo definido por Hannah Arendt, que defende a verdade como sendo a verdade factual. Negando-se o fato, nega-se também a verdade. Nós já examinamos brevemente os dois primeiros e principais argumentos, que era a ausência da prova residual do gás, feita por Fred Leuchter, com o uso de amostras contaminadas e que tiveram base em material coletado mais de 40 anos depois da contaminação. O segundo argumento foi a existência das chaminés, que foi negada, muito embora registrada fotograficamente, mas destruída pelos próprios alemães antes que os aliados chegassem ao campo de concentração, que se demonstra de impossível reconstituição, muito embora houvessem certos registros fotográficos. E o terceiro argumento que passamos a usar, que é um argumento postulado por David Irving, era o uso das portas herméticas nas câmaras de gás. Essas portas herméticas eram usadas justamente para que não houvesse escape do gás mortal e eram dotadas de uma vigia para o lado de dentro e um olho mágico do lado de fora. Para quem estivesse do lado de fora, os guardas pudessem olhar dentro das câmaras de gás e constatar se realmente todos haviam morrido. A vigia era guarnecida de grades para que eventualmente as pessoas não a quebrassem, as vítimas, na tentativa de fuga desesperada, não as quebrassem ou não permitissem de alguma forma que fossem vistas. Ademais, as portas abriam, ao contrário do usual, para fora e não para dentro. E a justificativa era simples: é que se ela abrisse para dentro seria muito difícil de fazê-lo, porque com os corpos amontoados do lado de fora, geralmente as vítimas tentavam fugir e os corpos ficavam amontoados do lado de dentro, não se conseguia abrir a porta deveria ser aberta para fora para que os corpos fossem retirados. E David Irving negava esse fato, afirmando que aquilo se tratava, em verdade, de uma instalação destinada aos soldados como abrigo de bombas. Mas isso foi de pronto rechaçado pela simples constatação de que o olho mágico funcionava de fora para dentro e não de dentro para fora. Ademais, este abrigo ficava mais de 3 quilômetros longe das instalações onde os soldados onde os soldados se encontravam, de forma que eles teriam que correr por 3 quilômetros para poder chegar eventualmente a um abrigo. Tudo isso foi desmontado e exibido num tribunal na Inglaterra. Havia outros erros, outros registros, outros documentais, e se constatou efetivamente que as traduções usadas por David Irving, feitas por ele mesmo, que era fluente em alemão, muitas vezes continham erros. Todavia, todos esses erros sempre se davam de modo favorável à sua tese, ou seja, de que o Holocausto nunca havia existido. Logo, se todos os erros se dão num sentido, não se pode negar que na verdade não se tratava de erros, mas sim de manipulação de provas que iam naquele sentido. E em nenhum momento se usou, e isso é importante frisar, o depoimento de sobreviventes. E novamente, a técnica usada na defesa e que se mostrava eficiente não era afirmar que o Holocausto existiu, porque não deveria haver dúvida sobre isso. Era afirmar que as provas usadas por David Irving, os elementos que ele usava eram falsos, inidôneos ou provavelmente frutos apenas de manipulação. David Irving, ademais, era considerado uma pessoa racista e antissemita. Eram características da sua manifestação, inclusive participando de movimentos, palestrando em movimentos de extrema direita ligados ao ressurgimento do nazismo. Esse é um dos elementos
que a professora Lipstadt e seus advogados argumentavam como motivação para que David Irving adulterasse os elementos de prova que ele apresentava para justificar o seu posicionamento. Além todos esses elementos, havia a possibilidade e o exame de documentos que mostravam os registros que eram feitos com relação à morte do povo judeu. O julgamento prosseguiu por semanas, isso após uma preparação que durou anos, e chegou ao final com a publicação da sentença do juiz Charles Gray, com mais de 300 páginas. David Irving teve sua acusação negada. Deborah havia vencido de modo contundente. As provas usadas por Irving foram rejeitadas por serem manipuladas ou falsas. Irving foi considerado antissemita e racista, além de xenófobo, e, sobretudo, seus interesses destinados apenas à defesa de suas convicções próprias e ideológicas. Posteriormente, houve um recurso ao Tribunal de Apelação inglês que foi negado. David Irving acabou sendo deportado para a Áustria, onde foi condenado a 3 anos de prisão pela prática de incitação ao ódio. Ernest Zundel foi condenado também na Alemanha a 5 anos de prisão pelos mesmos motivos. Deborah Lipstadt continua até hoje como assessora do presidente norte-americano Joe Biden, como responsável por assuntos ligados ao Holocausto. Este é o exemplo mais perfeito de pós-verdade, e agora, no próximo episódio, nós vamos mostrar o que é contra-informação ou o que é pós-verdade, comparando a mentira perfeita com o Holocausto da verdade. Meu nome é Márcio Cristino, inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe. Muito obrigado.